Saúdo a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Osmário de Oliveira Silva e chegamos no quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, lição de adulto, cujo tema é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, cujo comentarista é o pastor Silas Queiroz. E a terceira lição é o corpo e as consequências do pecado. Na leitura diária de terça-feira, está registrado na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 18, que diz assim: Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Na verdade, nós estamos vivendo uma época muito difícil, uma época chamada a época da erotização, e precisamos ter muito cuidado concernente a este assunto tão importante que é tratado nesta lição. E há um sentido no qual o pecado sexual destrói uma pessoa como nenhum outro, porque se trata de algo tão íntimo e tão entrelaçado que corrompe o nível mais profundo do ser humano. O corpo do cristão pertence ao Senhor, é um membro de Cristo e templo do Espírito Santo. Todo ato de fornicação, adultério ou qualquer outro pecado é cometido pelo cristão no santuário, o Santo dos Santos, onde Deus habita, e isso precisa ser preservado, onde o lugar onde o sumo sacerdote estava lá, apenas uma vez por ano e somente após uma extensiva limpeza, Caso contrário, ele seria morto. O cristão deve aprender a valorizar o seu corpo como lugar sagrado em que Deus reside e conscientizar-se de que, por intermédio da presença amorosa e poderosa do Espírito Santo, tem à sua disposição todos os recursos, para livrar-se de qualquer escravização ou engano pecaminoso e se transformar em pedra viva para a glória de Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo 5 em diante diz assim, a palavra do Senhor: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em vós habita. Glória seja dado ao nome eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, este assunto é um assunto muito importante para preservarmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E o versículo 1 aqui do capítulo 8 de aos Romanos
Diz assim: portanto, agora, depois da transformação, depois da regeneração, depois da santificação, depois da justificação, né? Depois dessa nova vida em Cristo que nós temos agora, nós podemos dizer: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou ou nos livrou da lei do pecado e da morte. Que Deus abençoe a todos e nos ajude a preservar a presença do Espírito Santo a cada dia, falando conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, né? Repartindo para nós e para toda a sua igreja os preciosos dons, que é os dons do Espírito Santo. São as ferramentas de trabalho que nós exercitamos todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Amém.